Olá, boa noite. Boa noite a todos, a todas e a todos. Estamos começando mais uma live da Semana da Diversidade, que vai do dia 22 ao dia 26 de novembro. Hoje a gente vai falar sobre esporte. Nós temos um convidado super especial, que é o Matheus Couto, professor de vôlei e professor da SMEL, correto? Sim, correto. E temos também a nossa maravilhosa Nara Abrão, que é atleta trans, jogadora de vôlei, né? E nós vamos falar bastante sobre esporte, e especialmente no que diz respeito às atletas transexuais. Vamos começar então, para vocês querem falar alguma coisa antes da gente começar a fazer as perguntas? Nós vamos começar com os agradecimentos, Rafael. Sim, gente, muito importante os agradecimentos ao chamamento Mais Orgulho, que contemplou 25 cidades do interior de São Paulo, Museu da Diversidade Sexual de São Paulo, Governo do Estado de São Paulo, Amigos da Arte, Cultura em Casa, Juntos pela Cultura. Queremos agradecer também à Prefeitura de Catanduva, São Paulo, Secretaria de Cultura de Catanduva, ao Conselho Municipal e à COP, Comissão Organizadora da Parada da Diversidade. Vamos então começar? Vocês querem falar alguma coisa antes da gente começar as perguntas? Vamos começar se apresentando. O Matheus se apresenta, fala pra gente quanto tempo você está no esporte, qual foi a sua paixão pelo esporte, o que te levou a tantos anos de dedicação e compreensão nessas questões, né, muito pertinentes nesse quadro, né? Então, fala pra gente quem você é, o que você pratica e como que foi que você começou em tudo isso. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu sou Matheus Couto. Quero agradecer o convite, Carla, Rafael, que são meus amigos. Rafael é meu atleta, né? Começamos jogando junto. Na verdade, eu entrei, ele já estava no vôlei na época, mas aí, poucos anos ali de prática, já me despertou o interesse em seguir a carreira como técnico. E aí eu acabei que fui estudar, me formei, além da faculdade fiz cursos, né, aperfeiçoando na técnica de voleibol. Então, assim, hoje eu sou formado em Educação Física, eu tenho pós-graduação em Táticas e Técnicas do Voleibol pela Faculdade Unileia, fora os outros cursos de instituições à parte que eu tenho na área do voleibol. Eu estou à frente da equipe aí de Catanduva masculina desde 2018, mas desde 2013 eu já comecei a auxiliar o técnico na época, que era o Almir, que foi nosso técnico, meu técnico, que me ensinou e me norteou, né, para toda essa área técnica. E aí de 2018 para cá eu assumi as equipes e estamos aí na luta. Fazendo um belíssimo trabalho, que é o que a gente está vendo. Parabéns, viu? Muito obrigado. Ô Matheus, sabendo de tudo isso, que você é um técnico, sendo também homossexual, e gostaria de saber, assim, com você como técnico de outros atletas, assim como eu, que também sou homossexual, tem bastante atletas que não conseguem, né, chegar ali na seleção brasileira, e é totalmente diferente como era antes, né? Falando sobre isso, como que foi essa sua experiência durante todo esse tempo, convivendo, sendo técnico de atletas homossexuais e transexuais também, que você já teve atletas transexuais em seu time, e gostaria de saber se você já presenciou algum preconceito dentro de quadra com os seus atletas. Olha, para mim foi muito fácil, até por conta, como você disse, eu sou homossexual, e assim, todos não, mas assim, 80%, 90% ali da nossa equipe também é homossexual, então acabou que isso ajudou, né? Facilitou, na verdade, né? Assim, a inserção no meu trabalho. Então, por conta disso, acabou que foi um pouquinho mais fácil o caminho. Infelizmente, assim, nós não temos tantos atletas assumidos, né, homossexuais nas equipes, mas nós temos aí hoje o Douglas Souza, que é campeão olímpico pela seleção brasileira, e ele é assumido, e assim, ele é do quarteto titular da equipe, e ele, assim, ele tá levantando essa bandeira, né, para, inclusive, a bandeira que a gente tanto luta, né, principalmente no esporte, e ele está lá, está nos representando, e representando muito bem, inclusive, e a gente é muito grato a isso, né. Quanto à questão do preconceito,
assim, não adianta eu falar que não, porque eu estaria sendo demagogo, estaria sendo hipócrita. Que a gente sofre, infelizmente, no nosso esporte, a gente acaba sofrendo, mas eu lembro, assim, de um episódio que me marcou bastante, que foi nos Jogos Regionais de 2018. Até então, tinha na nossa equipe masculina, tinha uma atleta que estava ali em processo de transição, né? Eu creio que, não sei, eu não me recordo agora se início ou ali no meio da transição, mas como ainda, na época, ainda era bastante desmistificado essa questão da atleta trans no esporte, acabou que, na época, então, ela ainda jogava na categoria masculina. E no nosso primeiro jogo, né, nos Jogos Regionais, lá em Votuporanga, ela estava, né, tava vestindo uniforme, a parte de cima do uniforme, e a parte de baixo ela estava com short de cotton masculino, porque nós não tínhamos, né, a parte de baixo, então ela estava com a parte de baixo um short de cotton masculino, aliás, feminino, perdão. E o delegado da partida, ele me chamou e falou assim, professor, o seu atleta não pode jogar com aquele short, tem que jogar com o uniforme completo. Eu falei assim, alto lá. Primeiro de tudo, a minha atleta. Começamos por aí, o senhor já começou errado. E ele disse para mim, tá no regulamento que ela tem que jogar com o mesmo uniforme que o outro líbero, né? Porque ela era líbero na época. Eu falei assim, então o senhor vai abrir o regulamento, o senhor vai me mostrar no regulamento onde está escrito que ela tem que usar um shorts da mesma forma que o outro líbero. Porque no regulamento, e eu sempre fui muito crítico em relação a isso, sabe? Então eu já havia lido o regulamento inteiro antes da competição, e eu sabia que o que ele estava falando não estava contido no regulamento. E aí eu disse a ele, falei assim, professor, com todo respeito, no regulamento consta, no que diz respeito ao uniforme, apenas que tem que ter contido o nome da cidade, o número, e ter a mesma coloração do uniforme. Do contrário, não está falando que a minha atleta tem que jogar com shorts igual do outro. Então ela vai jogar com esses shorts. E acabou que ela jogou com os shorts que ela estava. Então, assim, foi uma coisa que me marcou muito, até porque era o primeiro ano que eu estava como técnico principal, e me marcou bastante, sabe? Mas, assim, talvez se fosse uma outra pessoa que não tivesse conhecimento nem da luta, né, nem da causa, e nem do regulamento, talvez passaria por todo esse constrangimento, talvez faria a atleta jogar com outro tipo de uniforme que não caberia para ela ali no momento, né? Então, assim, eu me lembro desse episódio, assim, muito claro na minha mente, mas que, graças a Deus, acabou que deu tudo certo, ela jogou com os shorts que ela quis jogar. Isso foi em 2018, né, Matheus? Exato. Então, em 2018, a gente, assim, né, vendo que o preconceito lá nas alturas, eu também fui atleta, né, a gente se conhece há algum tempo, o Rafa sabe, inclusive quando o Rafa começou, eu estava quase terminando de sair das quadras, então, assim, você imagina 20 anos atrás, como que não era o preconceito e o que eu não passei, por ser a mais afeminada do grupo. Eu ainda não estava em transição, estava, mas inconscientemente, não tinha aquela consciência, então tinha alguns traços que acentuava, como sobrancelha, unha comprida e etc e tal. Então imagina 20 anos atrás, quando nós fomos em outros regionais, também, assim, a torcida da equipe de adversário inteira, a torcida parou, me chamando de gay, me chamando de viadinho, a minha numeração, e a gente jogamos muito sob pressão e conseguimos ganhar aquele jogo. Mas eu imagino que sim, que depois de muito tempo, o preconceito ainda vem existindo e ainda vem causando impacto na gente. E você, como professor, passou por essa situação em 2018, então eu falo, não só para você, mas como todo mundo está em casa, que esse preconceito vem muito além. Então é muito bom que a gente passe para frente as nossas experiências para que isso venha acabar. Sim, eu concordo. É bom que a gente esteja engajado, a gente esteja munido das informações necessárias, né? Para que não passemos aí por situações constrangedoras como essa. E não basta também só o conhecimento, né, Matheus? Precisa muito a empatia também. Você, como homossexual, e em si, sabendo que a nossa, né, comunidade está passando por um desrespeito, uma privação no direito, que é um direito e não estava no regulamento, então isso, se você não tivesse um embasamento, se você não tivesse um estudo, uma pesquisa a respeito, ele com certeza faria com que esse preconceito não só atingisse a nossa amiga trans, mas sim o time inteiro. E poderia desestruturar a equipe. Entendeu? Então foi bom que você manteve a postura, isso é bom que essa empatia faz com que as pessoas lutem mais pela gente. Continue assim.
com o trabalho e com a simpatia, Mar. Obrigada. Com certeza. Matheus, a segunda pergunta é o seguinte. Qual foi o maior problema encontrado pelos ou pelas atletas trans no esporte em sua visão? Qual a sua opinião sobre a participação desses atletas trans em modalidades esportivas? Porque o caso de atletas transgêneros dos esportes causa tanta polêmica. Por que causa? Eu acho assim, tá escancarado aí para todo mundo ver a ignorância, né, a intolerância do ser humano em relação a um tema que não deveria ser tão complexo assim, porque se a atleta ela se considera daquele gênero e se ela quer ser tratada daquela forma, que é um direito dela, e se ela está dentro de todas as condições necessárias, por que isso é um tabu? Por que isso é, né, tão... Porque, assim, muito se fala, as pessoas falam, mas ela leva vantagem, eu digo assim, no caso de uma atleta mulher trans, né, jogar uma competição feminina, que é o que está mais em alta aí no momento. Então, assim, as pessoas falam muito, mas ela leva vantagem, ela é mais forte, ela isso e aquilo. Gente, tem, por exemplo, a gente sabe aí do caso da Tiffany, que foi um boom muito grande, né, que é o caso que a gente tem mais conhecimento aí. Eu falo assim, porque eu acompanho, né? Eu assisto todas as ligas do mundo que eu consigo acompanhar. E assim, vocês até me corrijam se eu tiver, eu mesmo tendo uma fala errônea. Mas eu digo que assim, tem atletas, mulheres cis, que atacam muito mais forte, atacam com uma potência muito maior do que a própria Tiffany. Então eu acho que as pessoas se escondem atrás daquela fala, mas é só a minha opinião. Racismo. Lê do engano. Isso é racismo, isso é homofobia. Homofobia é crime, é equiparado ao crime de racismo. Então, é sua opinião, mas a sua opinião é crime, isso é homofobia. Então eu acho assim, que mediante aos documentos, né, as diretrizes do Comitê Olímpico Internacional, se a atleta trans ela está dentro de todas as diretrizes, eu acho que isso não deve ser um tabu, ela deve jogar qualquer competição que seja, o que ela tiver a intenção de jogar. Claro que assim, não só nesse caso de atleta trans, mas de todo regimento esportivo, nós temos diretrizes a seguir, né? Nós temos um regulamento, um documento a seguir. E, nesse caso de atletas trans, não é diferente. Tem as diretrizes do Comitê Olímpico Internacional, né, que define ali o limite de testosterona, de nanomol por litro de sangue, que é exigido das atletas trans, mas não é exigido das atletas cis, né? Então, assim, se ela está dentro de todas as diretrizes, por que não? Qual é o problema? E não importa, as pessoas falam, mas ela não fez nem cirurgia, não importa, tá? Isso é um ledo engano também, as pessoas precisam saber que o documento diz que a atleta trans, ela não precisa ter feito uma cirurgia de troca de sexo para jogar no feminino, de maneira alguma. Ela apenas precisa estar dentro das condições hormonais, fisiológicas, para ela poder jogar. Então, assim, eu sou totalmente a favor. Já tive atletas trans no meu time mais de uma vez, jogando feminino, e eu acho, assim, que a gente tem que lutar mesmo, eu falo como técnico, como professor de educação física, porque isso é ético, a gente tem que lutar pela inclusão, independente se a fulana, bertana, ciclana é cis, se é trans, se ela está dentro do que rege a documentação, ela tem que jogar e pronto. E lembrando também que a opinião mal formada, aquela que não tem conhecimento nenhum, ela pode matar e mata. Com certeza. As pessoas têm que pensar muito bem o que elas falam hoje em dia, porque a gente sabe que no Brasil é o país que mais mata LGBTs. A cada 26 horas morre um LGBT aqui. Então, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala. E hoje eu vejo que as pessoas se escondem muito atrás da internet. E através de fake news, elas vão ali
E isso mexe com o psicológico totalmente de várias pessoas que não têm, né, um acompanhamento certinho, não tem um bom psicológico, então acaba atingindo sim. Então elas têm que tomar muito cuidado. Mas eu acho que a gente dá um tapa na cara, então, naquele achismo que todo mundo tem, falando, ai, mas ela é mais forte que as mulheres. Então, eu quero deixar claro aqui que, infelizmente, eu não estou com os dados completos, mas se alguém quiser pesquisar, temos uma atleta trans masculina que ganhou o MMA nos Estados Unidos contra um homem cis. Peraí, então você, o macho que fala que nós trans somos mais fortes que as mulheres, então você continua sendo mais fraco que uma mulher? Como que é? É, Então, peraí. Então, se existe diferença de força, por que, que o homem não bateu na mulher? Por que, que o homem não saiu vitorioso? Então, pare de achismo, pare de cometer um crime com esses comentários e preconceitos para esconder a sua falsa opinião. Então, vamos estudar e pesquisar, porque existem bases legais, existe um órgão responsável por todas as autorizações e todas as permissões para nós, mulheres trans, e para todos os homens trans estarem praticando esporte. Então, menos, viu, exato. gente? E falando assim, recentemente, né, eu reparo muito numa questão, que nem, por exemplo, a gente já tem o COI, né, que é o Comitê Olímpico Internacional, e a CBV, né, que regulamentou tudo isso. A gente sabe que para uma Superliga, que é um campeonato, que tem toda uma organização bem centralizada, aí como fica a questão aqui nos jogos mais amadores, como a gente disputa aí jogos de ligas regionais, jogos regionais, jogos abertos, que também são de um grande nível importante, porque hoje a gente joga contra atletas que são profissionais que jogam Superliga também, eles jogam contra nós. Então, eu fico pensando, esse regulamento, ele tem que ter uma pessoa dentro do sistema ali que vai organizar essa organização, que vai dar todo esse amparo, né, e essa segurança para esses atletas também, porque não tem como você simplesmente falar assim, não vai jogar e pronto, o meu regulamento eu vou colocar que não pode, mas espera aí, se a gente tem uma CBV e o COI que determinou que pode, quem são eles para proibir alguma coisa? É como a gente citou, se a gente tem um STF que fala pode, como é que uma lei municipal vai falar que não pode? Então, isso se torna totalmente ilegal. Com certeza. Eu acho assim que, como você disse, teria que ter uma pessoa, né, pautada na organização desses regulamentos, porque a gente acaba que nós, infelizmente, né, é uma pena, acabamos ficando de mãos atadas, né, por conta de não estarmos respaldados pelo regulamento dessas competições de menor escalão, né. Então eu acho que sim, eu acho que eu penso o seguinte, se não tem, se no regulamento da competição não tem nada específico sobre o tema, então que siga o regulamento do COI e da CBV, entendeu? Então, já que eles não têm conhecimento científico, não têm conhecimento de estudo de caso para fazer um regulamento determinado, então que siga a regulamentação dos órgãos maiores e elas vão jogar, né? Acho que não... E esse assunto abre um leque bem grande, né? Se a gente acabar ficando nesse assunto, a gente vai ficar muito tempo, mas abre um leque bem grande. A Tiffany veio na Semana da Diversidade aqui de Catanduva, veio contemplar a gente, ficamos muito felizes, agradecemos ela onde ela estiver, que foi muito importante para que algumas dúvidas fossem tiradas, né? E também falando que nessa questão, o que mais fica chato e ruim para a gente é a própria comunidade, sem base em conhecimento, estar fazendo crítica, estar ajudando nessa fake news, nesse bullying, nesses comentários sem base, sem fundamento, sem pesquisa. Então, isso entristece muito a nossa própria comunidade, sendo contra a nossa inserção no esporte. Isso chateia bastante, que estar com pessoas que a gente está fazendo uma militância, uma luta, querendo a igualdade, né, principalmente dentro das siglas, e ver que não é para o próximo ou para o outro, que tem esse mesmo entendimento, que vá buscar as pesquisas, que vá fazer essa compreensão, por que elas estão ali, e acabam falando ou até tratando a gente numa certa, um certo preconceito, né, uma certa distância daquela possibilidade que o esporte está favorecendo. Então, isso me chateia bastante. Sim, com certeza. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Nara, né? Daqui a pouco eu volto, Matheus, fazer uma pergunta muito polêmica para você,
Porque Tá assim bom. a Nara vai poder interagir também com essa pergunta que eu vou guardar para o final. Então vamos lá. Nara, a gente sabe que você é atleta já de muitos anos, jogou vôlei por Catanduva, no vôlei masculino. Só que recentemente você voltou a jogar e agora, mais do que nunca jogando, o vôlei feminino, disputando agora a Copa Carol Gataz em São José do Rio Preto, né? E a gente quer saber o seguinte, como é que foi essa aceitação nessa Copa Carol Gataz? Como foi essa experiência para você estar jogando? Você sofreu algum preconceito ali? Te respeitaram? Conta para nós. Mas antes de você Olha, começar, Nara, espera só um minutinho, antes de você começar, se apresente pra gente. Sim. Fala pra gente quanto tempo você joga vôlei, fala pra gente o que você faz, o que você participa, como está sendo para você essa Copa atual, a Carol Gataz. boa noite a todos. Meu nome é Nara, tenho 32 anos, sou de Catanduva, mulher trans. Eu jogo vôlei há mais ou menos uns 18 anos. Daqui 18, Uns 20 anos, vamos colocar. 22. Então, uns 20 anos, porque eu posso dizer 20 anos porque eu parei, Rafael não parou, entendeu? Rafael, meu irmão, Rafael não parou, mas eu tive um tempo assim que eu parei, devido a muitas coisas, então eu parei. Mas eu venho desde o masculino, então agora é o feminino. Mas vamos lá, eu amei, assim, foi uma experiência muito boa. Quero agradecer muito também ao Matheus, porque graças a ele, foi por ele, arrumou o time para mim, e deu muita gratidão mesmo, Matheus. E, assim, a aceitação foi maravilhosa, entendeu? As meninas não tem isso e aquilo, sabe? Não teve aquela coisa, é trans, entendeu? Não teve aquilo, porque vai ser trans. Tanto que no time que eu estava, não era só eu de trans. Tinha mais uma trans, que é a Rafaela, que é de Rio Preto, entendeu? E nós duas somos aceitas, assim, não somente pelo time que aceitou nós, desde os treinos, até conhecer tudo, até o jogo, entendeu? Os outros times, a aceitação foi maravilhosa. Então, disso eu não tenho que reclamar. Preconceito? Não houve preconceito algum, porque foram todos maravilhosos. E também não teria como ter preconceito ali, porque, assim, todos os gays, todos os homossexuais que jogam há anos, que me conhecem, estavam lá. Então, se houvesse algum tipo de preconceito, alguma crítica, alguma coisa, eles também não iam ficar quietos, né? E no regulamento mesmo já tinha escrito que poderia ter trans, isso e aquilo. Então, não tem erro, porque já é como o Matheus disse, você seguindo tudo que está no regulamento, então não tem como ter erro. Lógico, vou citar aqui uma coisa. A Camila, que ela era para ela estar presente, mas não teve como ela ver. Ela, sim, sofreu preconceito num jogo que ela está tendo lá na cidade dela. Que ela está jogando na cidade dela, ela joga para Araraquara, e ela está jogando em Jaboticabal. No jogo contra Jaboticabal, contra Viradouro, a técnica não aceitou ela estar dentro de quadra, dizendo isso, que ela, se ela estivesse em quadra, o time dela não entraria, porque a Camila, ela quis supor que a Camila é mais forte por ser trans, quis dizer o quê? Que a Camila é um homem. Então, para mim, isso foi preconceito, sim, entendeu? Isso é crime da parte dela. Foi que nem a moça hoje que ligou para a Camila falou: você vai entrar no próximo jogo, que é contra ela, que você vai jogar assim. Se ela não quiser, o time dela que saia, entendeu? Nós não temos que sair. Quem está se incomodando é ela, entendeu? A Camila tem a taxa hormonal -10. Ela está no regulamento certinho. Então, quem tem que sair, se o time dela não aguenta a pressão, meu anjo, quem tem que sair é ela. O preconceito sim está vindo da parte dela. Agora, da minha pessoa, não tenho nada a dizer de preconceito. Então, que engraçado, né? A própria técnica chegou para cobrar, né, os delegados, né, da competição, e no qual ela, no meu regulamento, que existia uma permissão, e esse pessoal mesário permitiu com que isso acontecesse. Gente, a gente vê cada absurdo, preconceito em cima de preconceito, discriminação em cima de discriminação, sendo que no regulamento estava permitido a participação. Então, não isso me deixa abismada. Não estava como está, né? Porque o campeonato delas ainda está acontecendo. Então, e o próximo jogo é contra elas. E ela está
nessa mesma coisa, nessa mesma crítica. Acho que eu vou- Se eu acho que eu vou Camila até assistir o jogo. jogar, Vamos. seria a minha vontade. Também está lá. Se Camila jogar, ela não joga. Tipo, o time dela não joga. E ela vai perder por WO. Querendo, E ainda vai receber um processo. Entendeu? Foi o que eu disse, entendeu? Porque por direito, entendeu? Se tá lá no regulamento que pode trans, ela tem que ao menos aceitar. Sim, porque se não era permitido, já não era permitido a inscrição da atleta. Então, Então, assim, se a atleta está inscrita, porque ela está no regulamento, está ok e para se jogar. o E exame já é dela está. uma situação que não. E se o exame dela está batendo com a taxa hormonal que tem que ser. Mas é isso que eu quero dizer, que para ela estar inscrita, automaticamente checaram os exames dela, já checaram tudo antes de fazer a inscrição dela. Então já existe uma ridicularidade desses mesários e está permitindo que essa louca faça esse preconceito perante todo mundo e não tomarem nenhuma ação e ainda concordarem com essa atitude. Eu acho que até a comissão organizadora da competição tem que receber um processo, porque isso não é justo com um atleta que legalmente está inscrito. Nossa, eu estou indignado. E é só assim, que vai. Querendo ou não, a atleta treina, a atleta sai da casa dela, deixa as coisas para fazer, para ir jogar, entendeu? Para chegar lá e sofrer essas coisas. Isso é o que a gente fala sempre. A gente falou de preconceito, né? Se você sofreu, aí a gente acabou falando da Camila. Mas aqui em Catanduva, mais ou menos, quase surgiu algo desse tipo. Nós fomos convidados para jogar uma Copa, né? Que teve num certo local, que infelizmente é parceiro, eu não acredito que seja legal. Mas o time adversário estava questionando que no regulamento se podia a permissão de trans, e eu fui jogar. E como a gente já um tempo como atleta, né, uma certa experiência no jogo, e a gente acabou ganhando o campeonato e pronto. E aí serviu com o descontentamento do outro time. Só que o que a gente não esperava aconteceu, que quem estava fazendo, a comissão que estava fazendo o esporte, já logo tomou a dor para si e falou, opa, está no regulamento, está tudo certo, e o preconceito aqui não passará. Então, é difícil a gente encontrar isso de todas as instituições, né, de todas as comissões, mas a gente cada dia vai lutando mais para que isso se extingue, que caso, né, infelizmente é muito difícil, mas a gente vai lutando para isso. Ô, Nara, a gente sabe que você ocupa uma posição dentro de quadra que é chamada de levantadora, né? E, assim, em comparação com as atletas trans que jogam como atacante, que exige força, mas também muita habilidade técnica, a sua posição exige não força, mas sim habilidade técnica, né? E você acha que, assim, quando uma trans se destaca pela força dentro de quadra, mais que algumas atletas cis, esse sim é o incômodo dessas pessoas, mesmo ela estando dentro da taxa hormonal e cumprindo tudo certinho. Você acha que é por isso? Elas não podem se destacar, então, elas não devem estar aqui. Eu acho, assim, que o destaque tem que ser as pessoas cis, entendeu? Porque sendo cis, elas podem bater com a força que for, elas podem atacar a bola mais forte que for, elas podem ir mais expressiva que for, elas podem fazer o que for, o regaço que for. Elas vão estar sendo o auge. Agora, se é uma trans só, vamos supor, uma trans só, ela nem possa ser que ela bata forte. Ao mesmo meu caso, se eu precisar ir para um ataque, eu não ataco forte. Mas só de eu colocar uma bola no chão, já vai ser uma coisa assim, porque é trans. Agora, se é uma mulher cis, entendeu? Abalou, tá tudo certo, foi maravilhoso. Agora, se é uma trans, já é aquela polêmica. Lá, porque tem mais força. Mas é tudo mentira, gente. Porque, querendo ou não, quando você começa, quando você entra nisso para você ir para o feminino, o hormônio, ele quebra aquela força. Não adianta, pode ser a mais forte, entendeu? A mais forte que for, entendeu? O hormônio quebra a força que a pessoa tem, sim. Pode ser que tenha 2 metros de altura, a trans tenha 2 metros, tenha 1,95, pode ser que a trans tenha 1,60 ou 1,70 da minha altura, entendeu? Quebra a força. Até no meu caso, que eu não faço, que eu não uso força, eu sinto pelo coisa do hormônio, eu sinto da força.
Sim, por isso que é bom você estar até falando isso, Nara, para que as pessoas que fazem esse questionamento sobre força, sobre tudo, têm que saber sobre hormonoterapia, tem que Sim, saber porque como não é taxa só. hormonal, carga hormonal. Porque o povo pensa assim, a trans está naquele campeonato, a trans está dando nome. Mas indiferente de ser uma trans ou ser uma cis, entendeu? A taxa hormonal de uma trans tem que estar a menos de 10, entendeu? Por litro. E não é, assim, coisa fácil. Então, E é temos a câmera muito, patrocinadora. abaixa muito, entendeu? A taxa hormonal. Querendo ou não, isso quebra, vamos supor, 70% da força da trans. Então, a trans cai Sim. totalmente o nível, E entendeu? entra, Aquilo de força. e Não entra do naquilo, jogo. Nara, entra naquilo que o Matheus falou também, que é cobrado esses exames, essa taxa hormonal só das mulheres trans. Sim, da cis, não. Sabemos que a Érica, quando jogava na seleção, a de Nancy também, quando era da seleção, elas tinham testosterona um pouco além do Uau. permitido. E nem por isso elas eram homens, são consideradas mais fortes que as outras mulheres. Só que não era permitido pela quantidade de hormonal. Então, foi regularizado a entrada de mulheres trans dentro do esporte com a mesma quantidade de hormônio de uma mulher cis. Sim, Então, do mesmo jeito que uma mulher cis produz hormônio masculino em excesso, nós conseguimos produzir o hormônio feminino ou colocá-lo da mesma quantidade necessária para estar adequando ao jogo, ao que a CBV pede. Então, é isso que é sim. bom deixar bem claro. E o que o povo pensa é o seguinte, tá jogando, pode ser, que nem foi o caso que eu disse, pode ser que tenha uma trans que seja mais rápida, que seja mais magra, que pode vir colocando, batendo forte mesmo, entendeu? Mas sempre vai ser aquela coisa, porque é trans. Agora, se for uma mulher, que nem os jogos da Carol Gattas que nós jogamos, muitas meninas boas, o Matheus tá aí, tá de prova, muitas meninas de Rio Preto mesmo, do time de Rio Preto, boas, meninas socando, meninas vindo dando bolada, sem dó, sabe? Assim, com uma força muito mais de todas as trans que estavam jogando. E Então, é aí que eu pergunto, quem é mais vulnerável no vôlei? A trans ou a menina cis que vem batendo mais forte que a mulher trans? Sendo que a mulher trans tem plástica, ela tem silicone, né? E ela tem que passar por essa taxa de hormônio aí, que ela perde 50% da força. 70, né? 70% da 70%. força. Então, quem é mais vulnerável, né? Então, é muito Querendo ou difícil. não, entendeu? Porque você começa a transição hormonal para fazer esse tratamento para o campeonato, você, tipo assim, fica totalmente realmente fraca, entendeu? Desregulado. Porque o Desregula. desregulada mesmo, entendeu? Porque o hormônio e outra chega da fraqueza. A Carla já fez tratamento hormonal, ela sabe como Faço. é, entendeu? É a fraqueza, é a irritação. Então, querendo ou não, se vai para um jogo, a mulher trans vai estar menos que uma Bem mais mulher vulnerável, né? cis, entendeu? Bem mais vulnerável, porque não tem como, entendeu? Porque o hormônio mexe muito. Então não Com todo o adianta falar, organismo. com tudo, é isso que eu tô falando, entendeu? É o nervoso, é isso, é aquilo, Ansiedade, entendeu? A depressão, ansiedade, a depressão, psicológico. É uma psicológico, disfunção hormonal completa sim, no nosso muda organismo. totalmente, Só porque que assim, vai. né? É só a gente passando e tentando explicar para aquele monte de bolha, né? Que não sai daquela bolha, que não consegue Que não abrir abre a a mente, mente ou realmente. estudar ou pesquisar algo que seja realmente verídico, e acaba nos colocando em situações e locais que, por direito, era para que a gente estivesse, e a gente acaba não estando por causa desses achismos, por causa desses preconceitos. O que é mais triste, que me deixou assim mais triste, é a ignorância das pessoas, entendeu? Antes de falar, gente, já que ficam tanto na internet procurando tantas coisas, tantas idiotices, vai procurar, pega o celularzinho, digita lá, entendeu? Procura saber antes de falar. É homem, como no mesmo caso que fizeram com a Camila, é isso, é aquilo. Mas procurem saber, entendeu? O que uma mulher trans tem que passar para estar em um campeonato, o que uma mulher trans tem que passar para estar dentro de quadra. E, bem por isso, ela desiste. Sim.
Cadê o Matheus? Acho que ele caiu na internet Acho que dele. deve ter caído a Ele conexão. voltou. Não, Voltou. Voltou, porque agora a gente vai de Eu acho que ele tá fazendo polêmica. uma boquinha, né, Matheus? Nem me convidou. Tô aqui, ó, morrendo de fome, já faz Certeza. horas, já veio esse live. Se ele apagou, foi por isso. Matheus, vamos lá, que eu queria fazer essa pergunta deixar agora para o final para encerrar, tá? Vamos. São Tá. duas polêmicas que a gente adora polêmicas, né? Eu A até Carla tá aqui. imagino Só a já. Carla que não gosta Eu também. muito, imagina. Eu sou do Candomblé. Vamos lá, vamos fazer uma crítica, uma análise aí sobre esses dois casos. Sobre a polêmica atual, que a gente sabe do Maurício Souza, que é atleta do vôlei da seleção brasileira masculina. Em relação às falas em tom homofóbico nas redes sociais, sobre a versão do Superman bissexual criada pela DC, que é a editora norte-americana que cria histórias em quadrinhos, exemplo, Adorei. o Batman. A fala de Maurício foi a seguinte: é só um desenho, não é nada demais. Vai nessa, que vai ver onde vamos parar. Assim, ele escreveu. Sobre esse comportamento do atleta, qual a sua opinião diante disso, Matheus? Matheus e Nara, né? Se quiser também opinar. Vocês acham que ele deve responder criminalmente por isso? Gente, com certeza, né? Pelo amor de Deus. Ele é um homofóbico nato. Não é de hoje que ele vem fazendo declarações homofóbicas, preconceituosas. Não é de hoje, já tem tempo. Desde quando ele começou a ficar nos holofotes da seleção, a ser convocado, 2014, 15, 16, sempre fez publicações de cunho homofóbico. E é aquela, né, gente? Volta no que eu falei no começo. É porque hoje ficou muito fácil essa homofobia velada, escondida atrás daquela fala de nossa, mas é só a minha opinião. Gente, francamente, né? Eu acho sim que tem que responder, tem que ser... Porque não dá mais pra gente aceitar. É minha opinião. É sua opinião, mas a sua opinião é uma opinião homofóbica, sua opinião é uma opinião criminosa. Tá? A opinião Então, dele foi uma não tem opinião mais. ridícula, suja, uma opinião que ele não pensou que ele ia atingir, uma opinião que ele não pensou que no mundo, entendeu? Não só no mundo, como muito no Brasil, muitos times, o que mais tem é homossexuais, entendeu? E são os homossexuais que lutam pelo vôlei, entendeu? Não são os machões como ele se acha, como ele se encaixa, que ficam dando a cara pelo vôlei, não. Sim, os homossexuais. E outra coisa, E a sabe, vitória, a enquanto- maioria das enquanto vitórias eles em são- si, a maioria das vitórias São os conquistadas em homossexuais. si, fazem parte de um quarteto, um grupo homossexual que fez com que ele tivesse essa honraria. Bom dia. Sim. E Começa outra, por aí. vamos combinar, gente. O que é mais triste de tudo isso é que enquanto ele está fazendo essas publicações de cunho homofóbico, escondidos atrás de é só a minha opinião, imagina Ou de religião, né? quantos homossexuais, quantas transexuais não estão morrendo no Brasil afora, enquanto essas práticas dessa homofobia velada dele, pessoas que são assim, o ápice, o estopim da ignorância, ganham força para espancar uma transexual, para espancar um homossexual. Então, isso a gente não pode aceitar mais isso, gente. A gente tem que lutar sim, isso é preconceito, isso é racismo sim, é crime sim, e tem que responder. E a gente tinha um post de uns conservadores aqui, a gente já barrou com isso, então nem pensem, porque não é opinião, é crime. E se for crime, nós vamos processar. Então, Com cuidado, certeza. tá? Temos os nossos direitos e o dever de vocês é opinar mesmo, menos e estudarem mais. Com certeza. Gente, agora nós vamos para a segunda polêmica, tá? Adoro E a polêmica. última, porque nós estamos com o tempo quase E a acabando. última, tá? Sobre o caso da Tandara, jogadora de vôlei da seleção brasileira feminina, né? Ela voltou a reforçar que não acha justo uma atleta trans disputar o vôlei feminino, sendo que ela agora está numa equipe como a jogadora trans, que é a Tiffany, como todo mundo conhece, né? Que disputa a Superliga. Vocês acham que a opinião dela, sendo irmã de um homossexual, está atrelada na sociedade machista, heterocompulsória em que vivemos? Muito machista. E muito ridícula. Porque não é só a primeira vez que ela já fala isso. Entendeu? Não é a primeira vez. Só que a Tiffany, indiferente de tudo, a Tiffany não foi pegando top.
Ela já foi. A Tiffany está totalmente regularizada, entendeu? A Tiffany pode jogar o carão dela, meu amor, lindo e bela, porque a Tiffany não vai ser barrada em nada. A Tiffany não passou vergonha lá no quinto e teve que vir embora pro Brasil. Ela sim foi ridícula. E também o comentário dela é muito ridículo. E ela tem que pensar que ela tem um irmão que é homossexual que vive junto com ela, entendeu? Se ela faz dessa forma, entendeu? Com uma jogadora que é do mesmo time dela, então o que ela pensa do irmão dela, que é da família dela? Muito, para mim, assim, eu acho que ela precisa de crescer, entendeu? E também reforçando, a força dela é o dobro da Tiffany, entendeu? Quem é ela para falar alguma coisa? Ela só vem na força, ela só usa Recalque, força. isso chama. Recalque puro. Exatamente. Palavra certa. Olha, E gente, você, Matheus? a minha opinião é a seguinte: eu era, assim, apaixonado, né, nela, E eu super também fã. era, muito. Eu acho que, como atleta, nós não temos do que reclamar, né? Porque ela era até então nossa Não, top é titular. uma ótima atleta. Então, assim, ela levou a seleção brasileira a vários títulos, só que, infelizmente, gente, Como essa pessoa. fala dela, e ela já tinha dito isso, ela voltou a reiterar a mesma coisa, então quer dizer, gente, não há explicação. Ela é transfóbica, ela é homofóbica, é transfóbica. É transfóbica. Não tem- Ou ela não aceita, ou ela não aceita. Às Tipo vezes assim, ela, às recalque vezes puro. Foi como eu a não sei Carol o que, disse. eu Muito não sei se ela recalque. pensa que, eu não sei se ela pensa que sei lá, a Tiffany por ser trans vai brilhar mais que ela, enfim, não sei, sabe? Mas infelizmente foi uma colocação assim de péssimo gosto e também caberia tranquilamente no mesmo cunho judicial do que o Maurício, né? Para mim, Sim, para mim responder as por duas falas crime. são equiparadas. Para mim as Eu duas falas acho. estão no mesmo patamar. Sim, vendo que a gente tem todo mundo a mesma visão, né? A gente quer agradecer, Matheus, porque todo esse tempo pra gente, tendo vários compromissos, né? Já deixando a gente acelerado logo no começo da live. Mas foi um prazer conversar com você, como estar com você, como ser treinada por você. Ou melhor, será? Não tá, vamos pular essa parte. Mas adoro você de Não, eu coração e você sabe. gosto. Nara, obrigado pela participação, obrigado Imagina. pelo desafio, parabéns por E estar na Copa segunda Carol estaremos Cartaz. juntas, viu? Se Deus quiser, não com o mesmo pique que Gente, você e nem preparação. eu quero agradecer o convite mais uma vez, né? O segundo ano consecutivo participando da Semana da Diversidade. Para mim é motivo de muita alegria, de muita satisfação. Dia 28 de Eu novembro, Matheus. quero. Tá. Eu Estará lá também fico, com a gente nos eu palcos. fiquei muito feliz quando a Nara deu certo da Nara jogar lá em Rio Preto, porque na hora que eu soube, eu falei, Nara, você quer jogar? Ela falou, mas será que dá? Eu falei, vai dar certo. Assim, eu fiquei muito feliz que deu certo. Fui lá nos jogos, torci por ela, pela equipe que ela estava participando. Fiquei muito feliz porque eu acho que essa é a essência, né? É a gente lutar um pelo outro, ninguém solta a mão de ninguém, que se Deus Muito quiser, obrigada, Matheus. nós vamos vencer essas Obrigada batalhas, pela mesmo sem ter oportunidade. guerra. E Eu que também te quero juntos, agradecer. nós somos mais fortes. Com E Com certeza. também, certeza. gente, eu quero agradecer ao Alexandre, tá? Por ter aberto, graças ao Matheus também, Alexandre. Muito obrigado ao time de Catanduva por ter aberto as portas para mim. As meninas me receberem muito bem. O Rafael viu, o Matheus vai no treino, viu o jeito que elas me tratam, assim. Então, não tenho palavras para descrever. Muito obrigada mesmo a todos vocês. Verdade, mandar um beijo e um abraço pro Ale, que é o técnico feminino. Ale, um abraço, viu? Tamo junto. Beijo, Ale. Gente, então é isso. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Eu agradeço também, né, Rafa? Então, essa foi mais uma live de 22 a 26, Semana da Diversidade. Contamos com vocês e agradecemos os nossos convidados. Obrigado, gente. Boa noite. Beijo. E dia 28, não se esqueçam de assistir a nossa live da Parada da Diversidade, hein? Vocês dois aí, todo mundo em casa, viu? Sim, com certeza. Até mais. Beijo. Tchau, Beijo. gente. Beijo. Tchau.